Há algo pior do que perder o poder. É perder a dignidade na frente de quem jurava te admirar. Naquela noite em Lisboa, sob lustres de cristal que iluminavam a sua própria mansão, Rodrigo Figueiredo esperava que alguém levantasse a taça para brindar com ele. Ninguém o fez. O salão estava cheio. Empresários influentes, políticos discretos, investidores internacionais, fatos impecáveis, perfumes caros, conversas estratégicas. Mas quando a cadeira de rodas avançava lentamente entre as mesas, algo invisível acontecia. Os olhares deslizavam para outro lado. Não era rejeição aberta, era algo mais cruel. Indiferença. 1 ano atrás, todos competiam para apertar a mão dele. 1 ano atrás, Rodrigo era o homem que decidia o destino de indústrias inteiras, o que financiava projetos, salvava empresas, gerava empregos, o que entrava numa sala e mudava o ar. 1 ano atrás, ele andava. O acidente foi um segundo de caos numa estrada molhada na saída de Sintra. Uma curva inesperada, um impacto brutal, e depois hospitais, cirurgias, diagnósticos que não deixavam espaço para milagres. A cadeira de rodas não só tirou a mobilidade dele, arrancou a paciência, arrancou a ternura. Antes do acidente, Rodrigo era próximo das pessoas. Lembrava os aniversários dos funcionários, visitava hospitais, pagava estudos, cumprimentava pelo nome o pessoal da limpeza. Mas a dor constante e a sensação de depender dos outros o transformaram. Ele se tornou frio, cortante, impaciente. E naquela noite ele organizou o jantar com uma intenção que ninguém conhecia. Queria medir lealdades. Queria comprovar se o respeitavam a ele ou se só respeitavam o homem que andava com poder. A orquestra começou uma valsa elegante. Os casais ocuparam o centro do salão. Risos suaves, taças que batiam, fotografias que fingiam perfeição. Rodrigo ficou sozinho junto a uma coluna, observando como o mundo que ele havia construído continuava girando sem precisar dele. Até que algo inesperado quebrou o protocolo. Uma menina pequena, com um vestido vermelho simples que não pertencia àquele ambiente, soltou a mão da mãe e correu em direção a ele. A valsa enchia o salão com uma elegância quase insultante. Rodrigo observava os convidados girando no centro da pista, sorrindo com uma perfeição ensaiada. Homens que meses atrás imploravam por reuniões, mulheres que queriam aparecer fotografadas ao lado dele, sócios que o chamavam de irmão. Agora, mal inclinavam a cabeça de longe. Um dos seus antigos aliados passou na frente dele. Olhou, hesitou e seguiu em frente como se não o tivesse visto. Esse pequeno gesto foi mais brutal do que qualquer insulto. Rodrigo apertou os dedos no apoio da cadeira, não por fraqueza, por contenção. Sabia ler pessoas, sempre soube. E o que via naquela noite era uma verdade que doía mais do que a lesão nas costas. Sem a sua presença imponente, sem a sua figura andando com segurança, ele já não inspirava respeito, inspirava desconforto. Ouviu um sussurro atrás. É uma pena, ainda tão novo. Dizem que já não assina pessoalmente os contratos. As coisas mudam rápido. Não eram palavras cruéis, eram piores. Eram comentários disfarçados de pena. E a pena é uma forma elegante de degradação. Rodrigo girou levemente a cadeira buscando contato visual com alguém. Qualquer um. Um gesto autêntico. Nada. Os olhares escorregavam como se a cadeira fosse contagiosa, como se a nova condição dele fosse um espelho desconfortável que ninguém queria encarar. Uma mulher que antes ligava toda semana pedindo apoio para a fundação dela, passou perto. Fingiu ajustar a bolsa para não cruzar o olhar. Um investidor estrangeiro que dependia do financiamento dele conversava animado com outro empresário bem do lado, sem incluí-lo. A mensagem era clara. Enquanto foi forte, foi útil. Enquanto foi útil, foi admirado. Agora era lembrança de fragilidade. Rodrigo sentiu algo que não experimentava desde criança. Vergonha. Não por estar numa cadeira de rodas, mas por ter acreditado que o respeito que recebia era incondicional. A valsa mudou de intensidade, mais dinâmica, mais alegre.
Irônico, porque no meio do luxo, das luzes e da música perfeita, Rodrigo Figueiredo estava mais sozinho do que nunca. E foi nesse instante, quando decidiu que não voltaria a se expor assim jamais, que uma pequena figura vermelha quebrou o protocolo do salão. O murmúrio do salão era constante, elegante, controlado, até que deixou de ser. A menina do vestido vermelho não andou, correu. Não entendia de protocolos, nem de hierarquias, nem do que significava aquele silêncio estranho ao redor do homem na cadeira de rodas. Só sabia de uma coisa simples. Tinha visto ele sozinho, e isso lhe parecia injusto. "Senhor Rodrigo!" Ela gritou com uma naturalidade que cortou o ar. As conversas congelaram. A orquestra hesitou por um segundo, mas continuou tocando. A mãe da menina, Ana, a mulher que há anos limpava a mansão, empalideceu do outro lado do salão. Tentou chamá-la em voz baixa. Tarde demais. A pequena já estava na frente dele. Rodrigo ergueu o olhar devagar. Não estava acostumado a que alguém se aproximasse sem cálculo. A menina não viu a cadeira, não viu a tensão, não viu o julgamento social flutuando no ambiente. Só viu os olhos dele. "Por que o senhor não está dançando?" Ela perguntou com total sinceridade. Alguns convidados soltaram risinhos nervosos. Outros se entreolharam desconfortáveis. Rodrigo abriu a boca, mas não saiu nenhuma resposta. Porque a verdade era simples e brutal. Ninguém o havia convidado. A menina estendeu a mão, pequena, firme, decidida. "Eu posso dançar com o senhor." Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Alguns rostos mostravam desaprovação, outros pena, outros irritação. Como se atrevia a filha do pessoal a entrar assim num evento daquele nível? Mas ela não estava quebrando normas sociais. Estava respondendo a algo mais básico: solidão. Rodrigo sentiu um nó inesperado na garganta, não de humilhação dessa vez. De algo diferente, algo que há meses não sentia. Reconhecimento, não como magnata, não como figura de poder, como pessoa. A menina não retirou a mão, não hesitou, não pediu licença, só esperava. E pela primeira vez em toda a noite, alguém estava olhando para ele sem cálculo. A música da valsa subiu levemente de intensidade e o salão inteiro entendeu que algo estava prestes a acontecer que nenhum deles poderia controlar. O silêncio pesava mais do que a música. A mão da menina continuava estendida, pequena, mas firme, como se não existisse possibilidade de rejeição. Rodrigo olhou em volta. Rostos tensos, olhares desconfortáveis, sorrisos forçados. Muitos esperavam que ele a recusasse com elegância, que alguém do pessoal interviesse, que a ordem social se restaurasse. Mas algo dentro dele se partiu, ou talvez se abriu. Devagar, colocou a mão sobre a dela. Um murmúrio percorreu o salão como uma onda contida. A menina sorriu com uma felicidade tão autêntica que desmontava qualquer cálculo social. "Então vamos", disse Rodrigo. Girou a cadeira em direção ao centro do salão, não com torpeza, com decisão. A orquestra, confusa no início, entendeu a cena. O maestro fez um sinal quase imperceptível, suavizando o ritmo da valsa, adaptando-o. A menina começou a andar em círculo, segurando a mão dele, marcando o compasso com passinhos delicados. Não era uma coreografia perfeita, era algo melhor, era real. Rodrigo deixou a música guiar. Moveu a cadeira com precisão, girou suavemente seguindo o ritmo. Não estava fingindo que andava, não estava escondendo nada, estava dançando de onde estava. E pela primeira vez na noite, o salão olhou para ele, mas não com pena, com surpresa, com algo próximo do desconforto, porque o homem que haviam ignorado estava no centro. Não pelo poder, não pelo dinheiro, pela humanidade. A menina ria toda vez que giravam. Os sapatinhos vermelhos roçavam o mármore com ritmo imperfeito. Ela não via um magnata caído, via um parceiro de dança. Numa mesa próxima, alguém baixou a taça devagar. Em outra, uma mulher que antes havia desviado o olhar, agora observava com uma expressão diferente.
A cena era simples, poderosa, inegável. O homem que todos haviam tratado como invisível estava sendo visto pela única pessoa que não entendia de hierarquias. E naquele giro lento, no meio de luzes douradas e murmúrios apagados, Rodrigo sentiu algo que acreditava perdido: dignidade. A música continuava, mas ninguém mais dançava. Os casais que minutos antes ocupavam a pista tinham parado sem perceber. Alguns ficaram imóveis, outros fingiam ajeitar os fatos, mas todos olhavam para o centro, para o homem que haviam ignorado e para a menina que não entendia por que o haviam feito. O vestido vermelho girava com inocência. As mãozinhas guiavam o ritmo, como se o mármore do salão fosse um pátio qualquer. Rodrigo seguia o compasso com precisão, mas já não com orgulho ferido, com algo muito mais profundo: aceitação. Pela primeira vez desde o acidente, não estava tentando demonstrar força, não estava tentando compensar nada, só estava presente. A menina olhou para cima e sussurrou, sem microfone, sem estratégia: "O senhor não parece triste quando dança." Aquela frase atravessou o peito dele. Não se sentia observado como símbolo de decadência. Se sentia acompanhado. Nas mesas, o clima tinha mudado. Alguns convidados baixaram os olhos, desconfortáveis com a própria conduta anterior. Outros trocaram olhares tensos. O que estavam presenciando não era um espetáculo, era um espelho, e o reflexo não os agradava. Rodrigo girou mais uma vez, mais amplo dessa vez. O movimento foi elegante, seguro. Não era um homem tentando parecer forte, era um homem lembrando quem era antes da dor. A orquestra suavizou o final da valsa, deixando a última nota se estender como um suspiro coletivo. Silêncio. Um silêncio diferente do início. Não era indiferença, era consciência. A menina fez uma pequena reverência exagerada, como tinha visto nos desenhos animados. Rodrigo riu, uma risada autêntica, profunda, a primeira em meses, e aquele som, aquela risada sincera, foi o que terminou de incomodar o salão, porque todos entenderam algo brutal. A única pessoa verdadeiramente rica naquele lugar não usava diamantes, não tinha investimentos, não controlava empresas, usava um vestido vermelho simples e tinha um coração intacto. E naquele instante, Rodrigo soube que o teste que havia organizado naquela noite tinha terminado. E os resultados não favoreciam ninguém mais no salão. O silêncio depois da valsa não foi casual, foi incômodo. A menina ainda segurava a mão dele quando Rodrigo fez algo que ninguém antecipou. Pediu o microfone. Um assistente hesitou um segundo antes de se aproximar. Não sabia que versão do magnata ia falar. O frio, o cortante, o homem ferido. Rodrigo segurou o microfone sem pressa. Olhou o salão inteiro. Mesa por mesa, rosto por rosto. Ninguém desviou o olhar dessa vez. Obrigado por virem. Começou com voz firme, formal, correto, empresarial. Alguns convidados suspiraram aliviados. Pensaram que o momento incômodo tinha terminado. Estavam enganados. Rodrigo baixou levemente o microfone. Organizei este jantar para celebrar novos investimentos. Mas na verdade era um teste. Um murmúrio quase imperceptível percorreu o salão. Queria saber quem estava aqui por mim e quem estava aqui pelo que eu representava quando conseguia andar. Ninguém se moveu, mas vários entenderam que estavam sendo apontados, sem nomes. Rodrigo respirou fundo. Não havia raiva na voz dele. Havia clareza. Há um ano perdi a mobilidade e com ela descobri algo mais doloroso do que qualquer diagnóstico. Perdi a admiração de muitos. A frase caiu pesada. Esta noite circulei entre vocês. Ninguém me convidou para brindar. Ninguém me convidou para dançar. Alguns nem conseguiram sustentar o meu olhar. As taças foram baixando devagar para as mesas. Rodrigo olhou para a menina, que ainda estava ao lado dele, sem entender completamente a magnitude do momento. E a única pessoa que não teve medo de se aproximar foi alguém que não entende de poder, nem de status, nem de fraqueza. Voltou os olhos para o salão. Ela não viu um homem partido, viu um homem sozinho. Silêncio absoluto.
Isso me diz algo muito claro. A minha fortuna criou respeito, mas não necessariamente humanidade. As palavras não eram agressivas, eram definitivas. Esta noite descobri quem são os meus verdadeiros aliados. Não apontou ninguém. Não precisava. O julgamento já estava na consciência de cada convidado. Rodrigo deixou o microfone sobre a mesa central. E o salão entendeu que a velada acabava de se transformar em algo que nenhum deles conseguiria apagar. O meu staff vai acompanhá-los até a saída. Não houve gritos, não houve protestos, não houve escândalo. Só uma expulsão elegante, uma saída ordenada, mas definitiva. Os empresários começaram a se levantar um por um. Alguns evitaram cruzar o olhar dele. Outros tentaram sustentá-lo com falsa dignidade. Ninguém se atreveu a discutir, porque sabiam que o homem na frente deles continuava poderoso. Só que agora era perigoso de outra forma, livre. Quando o salão começou a esvaziar, o eco dos passos no mármore soava diferente. Não como triunfo, como despedida. O último convidado cruzou a porta. O salão ficou quase vazio. Ficaram só os funcionários, a orquestra em silêncio e a menina do vestido vermelho. Rodrigo soltou o ar devagar. Não havia perdido nada. Havia descartado o que nunca foi seu. O salão estava quase vazio. As luzes continuavam brilhando, mas já não havia murmúrios de elite nem taças batendo. Só alguns funcionários recolhendo discretamente, a orquestra em silêncio, e Ana, paralisada no fundo, com o rosto pálido pelo que acabava de presenciar. A filha dela ainda estava ao lado de Rodrigo, segurando a mão dele, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Rodrigo voltou a pegar o microfone, mas dessa vez a voz não era pública, era íntima. Ana, pode se aproximar, por favor? A mulher hesitou, olhou em volta, insegura. Limpou as mãos no avental, como se ainda estivesse trabalhando, apesar de naquela noite não ter vindo para limpar. Caminhou até o centro do salão com passos curtos, nervosos. Senhor, eu lamento se a minha filha... Rodrigo a interrompeu com suavidade. Não se desculpe. Girou para os funcionários que observavam à distância. Esta casa esteve cheia de pessoas importantes durante anos. Mas hoje entendi que a verdadeira grandeza nem sempre está sentada nas mesas principais. Ana baixou os olhos, desconfortável. Tomei uma decisão, continuou Rodrigo. Esta mansão vai deixar de ser apenas um símbolo de poder. Vai se tornar uma casa aberta. Alguns funcionários trocaram olhares surpresos. Vou criar um programa permanente aqui. Educação, arte, música, para filhos de trabalhadores, para crianças que não têm acesso ao que muitos aqui deram por garantido. A menina abriu os olhos com animação, mesmo sem entender completamente o alcance do que estava ouvindo. Rodrigo a olhou diretamente. Crianças que nunca percam a capacidade de ver os outros como pessoas. Ana começou a tremer levemente. Demasiado, ele disse com calma firme. Demasiado foi dar milhões a pessoas que nunca souberam olhar. Fez uma pausa. O ar parecia diferente agora, mais leve. E preciso de alguém que dirija este lugar com o coração certo. A senhora conhece esta casa melhor do que ninguém. Conhece cada canto, cada história, cada funcionário. Silêncio. Quero que faça parte disto, não como funcionária, como sócia. A palavra ficou suspensa no ar. Sócia, não caridade, não recompensa simbólica, reconhecimento real. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas contidas. A menina apertou mais forte a mão de Rodrigo. E naquele instante ficou claro que o homem que havia sido ignorado pela elite acabava de tomar a decisão mais poderosa da sua vida. Naquela noite, quando o salão ficou finalmente vazio e o eco dos passos dos convidados hipócritas se dissipou por completo, Rodrigo pediu para ficar sozinho. Ana levou a filha, ainda confusa, mas feliz, e o pessoal terminou de recolher tudo em silêncio respeitoso. As luzes ficaram atenuadas. A música tinha cessado. Só o som distante da fonte do jardim acompanhava o ar quieto da mansão. Rodrigo ficou no centro do salão, exatamente onde tinha dançado minutos antes.
Olhou para o mármore brilhante sob as rodas e sentiu algo que há meses não se permitia: vulnerabilidade sem defesa. O acidente não tinha só paralisado as pernas, tinha congelado partes da sua alma. Ele lembrou a estrada molhada, o volante girando sem resposta, o impacto, o som do metal dobrando como papel. Depois hospital, cirurgias, médicos falando em voz baixa, achando que ele não ouvia, lesão irreversível, mobilidade comprometida, adaptação. Aquela palavra o havia enfurecido mais do que qualquer diagnóstico. Adaptar parecia resignar, e ele nunca foi homem de resignação. Durante meses transformou a dor em dureza. Cada gesto de ajuda interpretava como lembrete de perda. Cada olhar de compaixão era uma ameaça ao orgulho. E aos poucos, sem perceber, deixou de ser o homem que visitava funcionários doentes, que financiava estudos, que perguntava pelas famílias. Tornou-se alguém impaciente, frio, distante. Não porque fosse cruel por natureza, mas porque a dor o tornou defensivo. Se não deixasse ninguém entrar, ninguém poderia ver o que havia perdido. Mas naquela noite, algo se fraturou nessa couraça. Não foi o discurso, não foi expulsar os convidados, foi a mãozinha do vestido vermelho. Aquela menina não viu limitação, não viu queda, não viu fraqueza, viu companhia pendente, e aquele olhar inocente expôs a verdade mais desconfortável. Ele mesmo havia estado se enxergando como um homem incompleto. Girou devagar a cadeira para o enorme janelão que dava para o jardim. Lá fora, Lisboa dormia sob luzes distantes. Lembrou quando antes do acidente percorria aquele mesmo salão com segurança natural. Não precisava demonstrar nada. A liderança vinha da presença autêntica. Em que momento decidiu que o valor estava nas pernas e não no caráter? Em que momento confundiu independência com isolamento? O silêncio do salão já não era incômodo. Era honesto. E naquela honestidade tomou uma decisão que não dependia de negócios nem de investimentos. Não podia recuperar a mobilidade, mas podia recuperar a humanidade. Não precisava que a elite voltasse a admirá-lo. Precisava voltar a se respeitar. Pensou em Ana. Nos anos em que ela havia trabalhado discretamente naquela casa, sempre eficiente, sempre invisível para muitos convidados que nem sabiam o nome dela. Pensou na dignidade silenciosa com que criava a filha. Aquela menina não tinha medo de se aproximar, porque não entendia as barreiras sociais que os adultos constroem para proteger o ego. E então compreendeu a lição completa. O poder não se perde quando o corpo falha. Se perde quando o coração endurece. E o dele havia estado endurecido por tempo demais. Rodrigo respirou fundo e girou a cadeira para a saída do salão. Não sentia euforia, não sentia triunfo, sentia clareza. A queda não tinha sido o acidente na estrada. A queda de verdade foi quando permitiu que o ressentimento o transformasse em alguém irreconhecível. Mas aquela noite marcava algo diferente. Não era o regresso do magnata, era o regresso do homem. A manhã seguinte não foi silenciosa. Pela primeira vez em anos, a mansão de Rodrigo não acordou com reuniões de investidores nem chamadas internacionais. Acordou com plantas espalhadas sobre a mesa da sala de jantar, arquitetos convocados de urgência e uma instrução clara. Quero espaços abertos, luz, salas onde as crianças possam correr. Os arquitetos se entreolharam confusos. Para eventos corporativos, Rodrigo negou com a cabeça. Para ateliês, música, leitura, arte. Quero que esta casa deixe de parecer intocável. Não estava a improvisar. Tinha passado a madrugada revisando números, estruturas jurídicas, fundações. A decisão não era impulsiva, era estratégica, mas desta vez não para multiplicar capital, para redistribuí-lo com sentido. Ana chegou naquela manhã achando que continuaria o trabalho habitual. Não sabia que o mundo dela também estava prestes a mudar. Quando a chamaram ao escritório, entrou com a postura humilde de sempre. Senhor, precisa de alguma coisa?
Rodrigo a olhou de forma diferente dessa vez, não como funcionária, como aliada potencial. Preciso que me diga algo com honestidade, disse ele. Ana ficou tensa. O que é que as crianças que a senhora conhece mais precisam? Ela hesitou. Não estava acostumada a que lhe perguntassem isso. Segurança, respondeu por fim. E alguém que lhes diga que podem aspirar a mais. Rodrigo assentiu devagar. Então vamos começar por aí. E nas semanas seguintes, a mansão mudou de ritmo. Onde antes havia um salão exclusivo para jantares privados, agora se erguiam estantes cheias de livros. Uma das salas laterais foi transformada em salas de aula com janelões amplos. O antigo salão de festas começou a se adaptar como espaço cultural. A notícia correu por Lisboa. Alguns empresários chamaram de crise emocional. Outros acharam que era estratégia de imagem. Mas Rodrigo já não respondia a rumores. Respondia a convicções. E no meio dessa transformação, algo mais começava a mudar de forma mais silenciosa. As conversas entre ele e Ana se tornaram mais frequentes. Não eram românticas, eram honestas. Falaram da infância humilde dela, de como aprendeu a trabalhar desde muito nova, de como criou a filha sozinha sem perder a ternura. Rodrigo ouvia com atenção genuína, não com superioridade, não com condescendência. Ouvia como homem. Uma tarde, enquanto observava um grupo pequeno de crianças visitando pela primeira vez a nova biblioteca, a filha de Ana correu até eles com um desenho na mão. Era um retrato, um homem numa cadeira de rodas dançando sob um grande lustre e ao lado dele uma menina de vestido vermelho. Em cima, com letras tortas, estava escrito: "Quando alguém está sozinho, convida-se." Rodrigo segurou o desenho em silêncio. Não precisava de discursos, não precisava de validação pública. A transformação verdadeira já estava acontecendo. As semanas passaram e a mansão já não parecia a mesma. Onde antes reinava o silêncio polido do luxo distante, agora havia risos infantis, passos correndo pelos corredores e o som imperfeito de um piano sendo aprendido. Rodrigo observava tudo do janelão do escritório, não como dono de um império, mas como testemunha de uma transformação que tinha começado dentro dele antes de tocar as paredes da casa. Mas a mudança mais profunda não estava nos salões renovados, estava nas conversas que começavam a preencher os espaços entre ele e Ana. No início, falavam só de logística, horários, programas educativos, segurança, orçamento. Ana tinha uma capacidade natural de organizar, de prever necessidades que os outros não notavam. Não era empresária, mas tinha algo que o dinheiro não compra: intuição humana. Sabia quando uma criança estava triste, mesmo que sorrindo. Sabia quando uma mãe precisava de apoio, mesmo sem pedir. Rodrigo começou a perceber que as decisões mais acertadas no novo projeto eram aquelas que ouviam primeiro a opinião dela. Uma tarde chuvosa, enquanto as crianças estavam em ateliês de pintura, ficaram conversando na cozinha, não no escritório formal, não na sala principal, na cozinha, o lugar mais simples da casa. Ana preparava café, enquanto ele observava o vapor subindo suavemente entre os dois. Antes o senhor não falava tanto, disse ela com um sorriso leve. Rodrigo soltou uma pequena risada. Antes também não ouvia tanto. Aquela frase ficou flutuando entre os dois como uma confissão leve, mas honesta. Ana o olhou com uma mistura de respeito e algo mais difícil de nomear. Não pena, nunca pena. Era reconhecimento. O homem à frente dela não era o magnata inacessível que impunha silêncio. Era alguém que havia atravessado a dor e estava se reconstruindo peça por peça. Nos dias seguintes começaram a compartilhar histórias pessoais. Rodrigo falou da infância em família trabalhadora, de como o pai ensinava que o dinheiro era ferramenta, não identidade. Confessou que depois do acidente esqueceu essa lição. Ficou obcecado com o que havia perdido e parou de valorizar o que ainda tinha. Ana ouvia sem interromper, com aquela atenção que não julga nem corrige. Ela também falou de noites longas, limpando escritórios quando a filha era pequena.
Da vergonha que sentiu mais de uma vez ao ver como alguns convidados evitavam olhá-la nos olhos, de como aprendeu a caminhar com dignidade, mesmo que ninguém a reconhecesse. Rodrigo sentiu uma pontada interna ao ouvir isso. Lembrou quantas vezes passou por ela sem realmente parar para conversar. Não foi cruel, mas foi distante. E a distância também pode ser uma forma de indiferença. Um dia, enquanto acompanhavam uma aula de música, a filha de Ana se aproximou e tomou a mão dos dois ao mesmo tempo, como se fosse o gesto mais natural do mundo. Os três ficaram unidos por um segundo simples e silencioso. Não foi um momento dramático, foi pequeno, mas teve um peso inesperado. Rodrigo sentiu algo que não experimentava desde antes do acidente: pertencimento. Naquela noite, quando a casa voltou a ficar em calma, Rodrigo refletiu no quarto. Não estava apaixonado no sentido impulsivo. O que crescia era mais lento e mais profundo. Era respeito virando admiração. Era gratidão se transformando em afeto. Era a sensação de que ao lado de Ana não precisava demonstrar força nem esconder fragilidade. Dias depois, enquanto percorriam o jardim ao entardecer, ele rodando suavemente ao lado dela, Rodrigo parou. Durante muito tempo, achei que perder a mobilidade me tornava menos homem. Mas agora entendo que o que me fazia sentir pequeno era o medo de precisar dos outros. Ela não respondeu imediatamente. Só se aproximou um pouco mais. Precisar não é fraqueza, disse com suavidade. É humanidade. Não houve declaração grandiosa. Não houve promessas imediatas. Só um olhar sustentado, honesto, onde os dois entenderam que algo novo estava nascendo. Não a partir da caridade, não da diferença social, mas do respeito mútuo. E pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo não teve medo do que estava sentindo, porque entendeu que o verdadeiro poder não era controlar, era permitir que alguém se aproximasse sem medo. Lisboa não demorou a notar a mudança. A mansão de Rodrigo Figueiredo, que durante anos foi símbolo de exclusividade e reuniões fechadas, agora aparecia nas notícias locais por algo diferente. Ateliês gratuitos, programas educativos, concertos infantis abertos à comunidade. Uma manhã, a equipe de comunicação dele informou que vários empresários pediam reunião. Queriam reconectar, avaliar novas alianças, explorar oportunidades. Rodrigo ouviu sem surpresa. O poder atrai, enquanto produz benefícios. Mas dessa vez, ele tinha o controle emocional da situação. Organizem uma conferência, aqui em casa. Não seria um evento de gala. Não haveria champanhe nem tapete vermelho. Seria no antigo salão principal, agora transformado em espaço cultural. Cadeiras simples, iluminação acolhedora, crianças ensaiando música num canto. Se alguém queria vê-lo, ia vê-lo na nova realidade. O dia chegou. Empresários, jornalistas e figuras públicas foram chegando. Alguns observavam com disfarçada curiosidade os murais pintados por crianças nas paredes que antes exibiam obras milionárias. Rodrigo entrou sem anúncio grandioso. A cadeira de rodas avançou com naturalidade. Já não tentava escondê-la nem transformá-la em símbolo de tragédia. Era parte dele. E ele era muito mais do que isso. Pegou o microfone sem dramatismo. Durante anos, acreditei que o meu legado seria financeiro. Pensei que os edifícios e os contratos falariam por mim quando eu já não estivesse aqui. Mas o acidente me obrigou a enfrentar algo que nunca questionei. Quem sou eu quando o poder visível desaparece? Alguns empresários trocaram olhares incômodos. Descobri que a verdadeira riqueza não se mede em ações nem em propriedades. Mede-se em impacto humano. Apontou suavemente para o fundo, onde algumas crianças praticavam uma peça musical. Esta casa agora pertence a algo maior do que o meu apelido. Um jornalista ergueu a mão. Isso significa que vai deixar de investir em grandes projetos industriais? Rodrigo sorriu levemente. Vou investir no projeto mais sustentável que existe. Pessoas. O murmúrio foi inevitável. Decidi reestruturar a minha fortuna.
Uma parte significativa será destinada de forma permanente a este centro, não como fundação tradicional, mas como modelo replicável noutras cidades. As câmeras se ajustaram. E quero apresentar formalmente a pessoa que vai dirigir este projeto comigo. Ana estava ao fundo, sem qualquer intenção de protagonismo. Quando o nome dela foi mencionado, ficou paralisada. Ana Souza não vai ser mais a senhora que limpa esta casa, disse Rodrigo com voz clara. É a diretora operacional deste centro e minha sócia nesta nova etapa. O silêncio foi profundo. Ana avançou com passo contido. Não vestia luxo, vestia dignidade. Ela entende melhor do que ninguém o que significa crescer sem privilégios, acrescentou Rodrigo. E se este projeto vai ter alma, precisa de liderança com experiência real. Os empresários que antes o ignoraram, agora observavam algo diferente. Não estavam diante de um homem enfraquecido, mas de um que havia redefinido o poder. Um jornalista lançou a pergunta inevitável: e a sua vida pessoal também vai mudar nesta nova etapa? O salão ficou em silêncio expectante. Rodrigo olhou para Ana. Não com teatralidade, com sinceridade. A vida pessoal muda sempre quando se decide viver com autenticidade. Não foi uma declaração romântica direta, mas foi suficiente. Porque todos entenderam que o que estava acontecendo não era caridade. Era escolha. Quando a conferência terminou, não houve aplausos exagerados. Houve respeito. Um respeito diferente do que recebia antes. Não era medo, não era interesse financeiro. Era reconhecimento. E pela primeira vez desde o acidente, Rodrigo sentiu que o legado que estava construindo não dependia da mobilidade dele, nem do status. Dependia da capacidade de ver os outros, e essa capacidade havia voltado. Depois da conferência, a casa não voltou a ser um monumento, virou lar. As semanas seguintes trouxeram estabilidade. Alguns empresários se afastaram, outros tentaram voltar com propostas alinhadas à nova visão. Rodrigo ouvia, analisava e decidia com uma clareza diferente. Já não precisava impressionar, precisava de coerência. Mas o que mais crescia não estava nas notícias. Estava nos silêncios partilhados no fim do dia. Rodrigo e Ana começaram a jantar juntos algumas noites, depois que as crianças iam embora e o pessoal terminava o turno. Não era nada planejado, simplesmente acontecia. Conversas longas sobre educação, sobre sonhos adiados, sobre como o medo muda as pessoas e como o amor pode suavizar o que a dor endureceu. Uma tarde, enquanto observavam as crianças saindo com mochilas cheias de livros, a filha de Ana correu para Rodrigo. Sabe o que eu disse para a minha professora hoje? Ela estava radiante. O que foi? Respondeu ele sorrindo. Que quando for grande, quero ajudar pessoas que se sentem sozinhas como o senhor naquele dia. Não houve desconforto. Não houve vergonha. Rodrigo assentiu com uma ternura que já não escondia. Então você já está crescendo na direção certa. Naquela noite, enquanto o jardim estava iluminado suavemente e o ar fresco de Lisboa movia as folhas, Rodrigo pediu para falar com Ana a sós. Passei grande parte da minha vida construindo coisas que podiam ser vistas, empresas, edifícios, números, mas depois do acidente percebi que a única coisa que realmente me sustentava eram as pessoas que ficaram por perto. Ana o ouvia em calma. E você não ficou só. Me ajudou a lembrar quem eu era antes do orgulho ferido. Ela baixou os olhos um segundo, emocionada. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, disse ela com suavidade. Rodrigo negou com a cabeça. Não, não é qualquer um que vê dignidade onde os outros veem diferença. Houve um silêncio carregado de significado. Não quero que isso seja um gesto impulsivo, acrescentou ele. Mas também não quero continuar a viver como se sentir fosse uma fraqueza. Olhou direto para os olhos dela. Quero que caminhemos isso juntos, não como benfeitor e funcionária, não como magnata e colaboradora, como companheiros. Ana sentiu o coração bater mais rápido, mas não de surpresa. Havia visto chegar, havia sentido crescer. Não preciso de uma mansão, respondeu ela com voz firme.
Preciso de respeito. Rodrigo sorriu. Isso você já tem. Não houve joelho no chão. Não houve anel dramático sob lustres. Houve algo mais sólido. Decisão mútua. Dias depois, a notícia não foi anunciada como escândalo romântico, mas como declaração simples. Rodrigo e Ana formalizariam a união deles sem espetáculo, sem muita imprensa. Só família, crianças do centro e alguns colaboradores próximos. Quando a cerimônia aconteceu no jardim, não havia diamantes deslumbrantes, nem políticos na primeira fila. Havia risos infantis, havia música tocada pelos próprios alunos do centro e havia um homem que já não precisava andar para se sentir inteiro. A filha de Ana foi quem levou as flores. E no final da cerimônia, enquanto todos aplaudiam com sinceridade, ficou claro algo que nenhuma revista conseguiria exagerar. A verdadeira nobreza não estava no sangue, não estava no apelido, não estava na fortuna. Estava na capacidade de ver alguém quando todos os outros olham para o outro lado. E Rodrigo, o homem que numa noite foi ignorado no próprio salão, estava agora rodeado de algo que nenhum contrato consegue garantir. Amor escolhido. 1 ano depois daquela noite em que ninguém quis brindar com ele, o mesmo salão voltou a se encher. Mas dessa vez não havia fatos calculando benefícios, nem taças erguidas por interesse. Não havia sorrisos estratégicos, nem conversas escondendo ambição. Havia crianças correndo entre as mesas. Havia risos sinceros. Havia vida. Os lustres continuavam brilhando, mas já não iluminavam o ego. Iluminavam esperança. Onde antes o mármore refletia indiferença, agora refletia sapatinhos marcando passos tortos de dança. Rodrigo avançou devagar para o centro do salão. Não como magnata, não como símbolo de poder, como homem. Parou exatamente no mesmo lugar onde 1 ano atrás esperava que alguém o convidasse para dançar. Lembrou o silêncio, lembrou os olhares que se desviavam, lembrou o quanto se sentiu invisível. E depois lembrou a mãozinha. A menina, agora um pouco mais alta, cruzou o salão outra vez. Mas dessa vez não para resgatá-lo. Correu até ele com um sorriso enorme. Dançamos de novo? Rodrigo riu. Não uma risada educada, uma risada cheia. A orquestra começou a tocar. Não uma valsa elegante para impressionar. Uma melodia alegre, viva. E enquanto girava suavemente a cadeira, rodeado de crianças que imitavam a dança sem coordenação perfeita, entendeu algo que nunca aprendeu em reuniões milionárias. A dignidade não depende de como você anda, depende de como você olha. Aquela noite não era uma celebração da fortuna dele, era uma celebração da transformação. O homem que foi ignorado pela elite havia encontrado algo que o dinheiro jamais comprou. Companhia real, respeito autêntico, amor escolhido. Ana se aproximou e tomou a mão dele com naturalidade, não como gesto simbólico, como costume. E enquanto as crianças aplaudiam e riam, Rodrigo sentiu que aquela queda, que tanto o envergonhou na verdade, o havia salvado. Porque o obrigou a descobrir quem estava disposto a ficar quando o brilho se apaga. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se amanhã você perdesse aquilo que te dá status, quem ainda estaria sentado ao seu lado? E mais importante ainda, você se aproximaria de alguém que o mundo decidiu ignorar? Essa história não é só sobre um homem rico, é sobre nós, sobre os momentos pequenos que definem a nossa grandeza, sobre se escolhemos olhar para o outro lado ou estender a mão. Se essa história tocou o seu coração, se você sentiu um nó na garganta, naquele salão silencioso, se ela te lembrou que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na humanidade, então se inscreve no canal agora mesmo. Porque aqui não contamos histórias vazias. Contamos histórias que acordam algo dentro de você. E quero saber uma coisa muito especial. De que cidade ou país você está ouvindo essa história? Escreve nos comentários. Adoro imaginar como essas palavras viajam de Lisboa para cada canto, onde alguém precisa lembrar que ainda existem pessoas capazes de convidar para dançar quem está sozinho. Talvez a sua mensagem inspire alguém.
Talvez a sua cidade apareça e alguém diga, eu também estou aqui. E se algum dia você vir alguém sentado sozinho no meio de um salão cheio, não espere que outro se aproxime. Seja você a dar o primeiro passo. Até a próxima história.